aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a quarta e última temporada de Sex Education que estreou nessa quinta-feira, dia 21 na Netflix. Eu já assisti todos os episódios, o embargo caiu hoje, por isso tá saindo vídeo sem spoilers, mas vocês sabem que também vai sair vídeo com spoilers aqui no canal. Então, pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, antes da gente dar início a falar dessa quarta temporada, eu acho que é muito válido a gente entender como que finalizou a terceira, até porque teve um longo período entre temporadas. A série, ela infelizmente sofreu com a pandemia, mas ao mesmo tempo eu sinto que acabou sendo um aspecto positivo porque a gente viu nessa quarta, já vou falar. Eu revi as 3 temporadas, então vocês vão ver que eu vou me referenciar do que aconteceu nas temporadas anteriores e o que foi bastante bom, porque essa quarta temporada especificamente, ela retoma muita coisa lá da primeira. Então vamos relembrar aqui o que aconteceu no finalzinho da terceira e o que ela deixa para essa quarta temporada, até porque essa quarta temporada ela não fica essencialmente retomando as coisas que aconteceram na terceira, mas eu acho que é importante a gente entender a que fim ela deixou. No final da terceira temporada, a Maeve e o Otis finalmente decidiram que eles queriam tentar uma relação entre eles, mas a Maeve também decide contemplar a oportunidade que ela teve daquele curso para grandes talentos nos Estados Unidos, então eles teriam que ter esse relacionamento à distância inicialmente. O Adam e o Eric, eles se separaram, ele tava nesse momento em que ele queria ser livre, ele queria poder ser ele mesmo. A Amy, ela terminou com o Steve porque ela ainda tinha problemas de conseguir se relacionar depois do abuso que ela sofreu lá na segunda temporada. Com toda essa situação do Otis e da Maeve, a Ruby acabou ficando de coração partido porque ela de fato amava o Otis. A Vivi, ela tava em um relacionamento seríssimo com o Eugene, e Carl e Jackson acabaram meio que com a amizade um pouco estremecida, porque o Jackson queria ter uma relação com o Carl, mas Carl só queria amizade, até por algumas questões pessoais de como ele se sentia. E por último, mas não menos importante, a grande descoberta que a Joy, a filha da Jean, não era do Jacob. No final ali da temporada, a gente via que ela abria o teste de paternidade e dava a entender que o Jacob não era o pai da criança. E lógico, né, também o fechamento de Mordale. Eles até tinham falado que eles iam ter que descobrir uma forma de finalizar o semestre por causa dos bafões que tinham rolado na mídia. A escola ficou sem financiamento e com isso ela fechou suas atividades. O que leva a gente pro início dessa quarta temporada. A gente vê que alguns personagens acabam não retomando, como foi o caso da Olivia e do Anwar, também da Lily e da Ola, assim como o Jacob, que acaba sendo o que eu falei, né, um ponto relativamente positivo para como se caminha a história nessa temporada. E esses alunos que não reaparecem, né, a série ela dá a entender que eles foram para outro colégio e agora a gente acompanha majoritariamente essa história em Cavendish, que é uma escola completamente diferente do que a gente acompanhava em Mordale, muito mais atual, né? É uma escola bastante tecnológica, mas também com maior representatividade. Não só a representação LGBTQIAP+, mas também de pessoas com diferentes tipos de deficiência. Então, eu achei que esse foi um acerto grandíssimo da temporada, não só pela parte de representatividade, mas pelo que a série se propõe também, né, a discutir. Quando a gente tem uma série que traz aí um público mais jovem, não tem como falar de Sex Education sem falar sobre uma sexualidade fluida, que aí isso é algo que vai além do gênero, e eu acho que eles discutem muito bem. Eles inclusive retomam em alguns novos personagens discussões que ficaram meio que pra trás, ou não teve um aprofundamento muito grande, como é o caso da sexualidade. Eu acho que aqui eles acabam se aprofundando mais nessa temática, trazendo mais informação, como é o caso da O. Ela acaba sendo uma antagonista aí pro Otis e trazendo percepções diferentes do que a gente conhecia da terapia dele, mas também complementando algumas discussões que já tinham tido certo destaque anteriormente, mas que retoma aqui. E é por isso que eu falo, ela é uma temporada que retoma muitas coisas, principalmente da primeira temporada, mais de algumas temporadas anteriores, e também fala sobre positividade tóxica. E eu preciso dizer que, assim, refletindo a temporada como um todo, quando a gente começa a pensar quantos novos personagens tem nessa temporada,
temporada, mas também não só o que tá acontecendo ali, mas também no arco do Adam, que acaba sendo fora do colégio, mais o arco da Maeve, que acontece nos Estados Unidos. Eles acabam trazendo muita profundidade nos assuntos que eles se propõem a trazer. E essa é uma temporada que fala de relacionamento abusivo, que fala de pessoa não binária, que fala sobre pessoas trans, que fala sobre pessoas com deficiência, fala sobre depressão pós-parto, fala sobre assédio. E de novo, vou reforçar porque eu realmente fiquei muito chocada quão eles conseguiram se aprofundar nesses assuntos e ainda desenvolvendo esses novos personagens. Eu acho que eles conseguiram inserir esses personagens de maneira tão orgânica, e eu digo pra vocês até que eu sinto que a temporada narrativamente ela faz algumas coisas propositais, como você trazer essa escola completamente diferente e com questões tão importantes a serem discutidas, né, que ela acaba causando um estranhamento proposital. É quase como se a gente tivesse um arco muito similar ao que a gente vê da Ruby aqui, que é um arco que acaba trazendo certa relutância e que no final das contas tá falando só sobre o mundo como ele realmente é e como a gente tem que evoluir e como a gente tem que discutir e como tem que ser levada essas discussões. Então eu acho que essa quarta temporada ela acerta em cheio, mas eu preciso dizer também que eu sinto que a temporada ela se desenvolve mesmo da metade pra frente, porque foi ali que eu falei, pera, nossa, calma, eles estão tratando tantos assuntos tão importantes aqui nessa temporada que eu realmente fiquei chocada como que fluiu a narrativa. E por isso eu queria falar um pouco mais sobre os personagens principais que vieram, né, das temporadas anteriores, falar um pouco por cima dos personagens novos, mas eu queria muito destacar alguns arcos, porque principalmente numa temporada que a gente fala tanto sobre representatividade, a gente acaba tendo um protagonismo muito forte pro Eric e pra Maeve também. Gente, tem 3 momentos, eu acho, nessa série, e é algo que eu já sentia dos trailers, que eu ia acabar me emocionando muito com a temporada, mas a gente tem 3 momentos muito marcantes, mas eu acho que nenhum me marcou mais que o arco do Eric, porque eles trazem uma potência tão grande, e eu acho que é tão genuíno com a crescente que o personagem vinha tendo, né, porque como eu tinha falado, lá na terceira temporada, o Eric, ele tinha falado muito sobre como ele queria se assumir pro mundo, como ele queria viver as coisas dele livremente, né, que um dos motivos dele terminar ali com Adam não era o fato dele não gostar dele simplesmente, mas é que, como ele mesmo menciona na terceira temporada, é que ele queria voar e o Adam, ele tava aprendendo a andar ainda. Então a gente tem um arco aqui de entendimento que eles trazem essa crise existencial do Eric, mas que no final das contas é um entendimento internalizado, principalmente com relação à religião. Eu achei que essa temporada trouxe um aprofundamento tão grande na religiosidade, principalmente de pessoas LGBTQIAP+. Então aqui no arco do Eric, a gente tem uma jornada muito mais internalizada e eu achei sensacional como eles construíram isso. Gostei muito até como eles trazem alguns pontos com relação à amizade dele com o Otis e a amizade dele com a nova galera ali do colégio, né, que é a Aisha, a Abby e o Roman, que inclusive eu acho que eles são uma excelente adição aqui pra série, muito porque eles acabam complementando arcos de outros personagens que já existiam, mas eles também têm seus arcos próprios, e eu gosto também porque eles acabam trazendo muito a discussão da geração atual, das discussões que as gerações atuais acabam trazendo, como até mesmo essa positividade que a gente vê com certa frequência. Com certeza o arco do Eric e dos amigos dele também é algo que eu quero falar bastante no meu vídeo com spoilers. E eu gosto também da sensibilidade com que a série trata esses assuntos, principalmente quando a gente tá falando de Cal. Cal tem um arco que é importantíssimo nessa temporada, que traz um encerramento muito importante, mas eu acho que a importância também tá na discussão do sentir, né? Dentro de uma discussão de saúde mental muito bem elaborada aqui no texto da série. E falando em saúde mental, né, eu também queria trazer um pouco do arco da Amy, porque pra mim ele trouxe uma importância tão grande na discussão do assédio, porque a gente vê que não é uma caminhada muito fácil. Então eu acho muito importante que, apesar de ser um tópico que tava na personagem ao longo desde a segunda temporada, da gente ter um entendimento que não é algo tão facilmente superado. Eu acho que eles fazem uma jornada tão bonita. Eu gosto como eles trazem as discussões do assunto e também de mostrar o quão fácil não é. Eu acho que Sex Education, numa forma geral, é uma série que ela retrata muito bem esses assuntos, com um humor muito bom, mas ao mesmo tempo, quando precisa conversar com certa seriedade, e é por isso que eu trago também, né,
certo paralelo do arco da Amy com Cal, porque são questões que, por mais que você até tenha um apoio, também é muito internalizado e também é um processo, né? E devo dizer pra vocês também, o Isaac, que é um personagem que eu lembro das temporadas anteriores, que ele saiu detestado, assim, pela galera. Eu preciso dizer que, assim, senti ali meus momentos, porque eu torcia pelo Oates e pela Maeve, mas revendo, inclusive, a terceira temporada, me retomou um sentimento também que era muito compreensíveis as atitudes dele. Por mais que a gente tenha as nossas torcidas e a forma que os personagens, eles lidam com as situações ali, você acaba compreendendo. E eu acho que essa que tá a beleza também em Sex Education. A gente tem personagens que são extremamente falhos. A gente tem, por exemplo, o próprio Eric, ele é um personagem que eu amo, pra mim é um dos meus favoritos, mas ele tem seus momentos de erro ali também. É lógico que eu fiquei sentida, por exemplo, quando ele traiu o Adam, mas ao mesmo tempo também é muito compreensível a prisão que ele se sentia ali no relacionamento. Então aí, retomando ao Isaac, né? O Isaac, ele é um personagem que pra mim ele engrandeceu muito nessa quarta temporada. E eu gosto de como é o envolvimento dele aqui e gosto principalmente como eles conseguiram trazer aspectos individuais dele, tanto com relação à arte dele, que já tinha sido introduzido anteriormente, mas de trazer um arco pra ele independente ali da Maeve, já que ela tava nos Estados Unidos. E também, gente, a Maeve é uma personagem que eu quero falar também bastante na minha análise com spoilers, porque ela é uma personagem que tanto ela quanto o Otis, eles trazem muitos aspectos da primeira temporada ali, sabe? A Maeve, com as questões familiares dela, eu gosto como eles retomam e, inclusive, trazem uma discussão importantíssima sobre o que é uma família disfuncional, mas também a jornada dela, do entendimento dela dentro desse programa, né, que ela tá fazendo parte. E eu preciso dizer que eu particularmente também gosto muito da interação dela com a Jean, porque pra mim são duas personagens tão enriquecidas, e devo dizer também que o arco da Jean, ele é muito comovente, e eu preciso também comentar, porque quando eu tinha tweetado sobre a quarta temporada, teve uma pessoa que falou que ela se sentia já desconectada da série, porque ela sentiu que quando iniciou a série comunicava mais com ela e que agora a pessoa envelheceu, já que a série foi demorando, né, pra lançar, e que ela sente que as coisas não comunicam mais com ela. E uma das coisas que eu tinha respondido é que a série ela nunca esteve na minha idade. Muitas coisas ali eu já tinha passado e tudo mais, mas que ainda assim era uma série que eu conseguia me relacionar e que eu acho que também tudo depende de perspectiva, de como você assiste determinada série. E eu preciso dizer que o arco da Jean, pra mim, ele é um dos mais dolorosos. E eu digo isso com muita distância na maternidade. Eu não me vejo como uma pessoa materna, mas eu gosto muito de como eles trazem essas discussões no entorno da mulher, no entorno da maternidade. E a Jean, pra mim, ela acaba sendo quase que um saco de pancada, assim, dos personagens. Eu preciso dizer que eu fiquei com bastante raiva do Otis, não só na terceira temporada, mas nessa quarta temporada também, em algumas questões da relação dele com a mãe, apesar de compreender algumas questões, acho que a gente pode se aprofundar mais também no vídeo com spoilers, mas como eu reassisti as temporadas, nossa, eu tava muito brava com a Ola de novo, e eu lembro que quando eu assisti, eu também tinha ficado brava com Jacob, e ver o arco dela aqui é bastante doloroso. Então eu acho que é um arco que acaba acrescentando muito e que me traz certa pessoalidade ali na história também. E eu digo mais, tem histórias ali que não falam diretamente comigo, mas eu consigo assistir de uma forma muito empática. Eu acho que Sex Education tem essa potência de te trazer compreensão de determinadas coisas que você não faz ideia, de te trazer um interesse de querer ser melhor. Eu acho que essa quarta temporada especificamente fala muito sobre isso, sobre compreender essas mudanças, sobre acompanhar essas mudanças e sobre sermos mais empáticos, principalmente. Pra mim, honestamente, não teria como terminar de forma melhor. Eu acho que dentro das possibilidades que a temporada teve, porque eu acho sim que ela sentiu que alguns atores não iam conseguir retornar. Eu acho que eles souberam driblar muito bem essas questões e fazer um final muito digno. E eu gosto muito que eles retomem coisas da primeira temporada, porque eu acho que foi ali que a gente se conectou com a série. Então, trazer algumas questões de volta nos personagens, como foi o caso do Otis nessa temporada, deles aprofundarem mais a relação, do que era uma relação íntima pra ele, e dentro de outras discussões, que nem eu falei, cara, eles conseguiram aprofundar
tantos arcos e trazer tão bem essas discussões que eu acho que a série ela contempla muito bem o seu final e trazendo uma discussão muito mais ampla, ainda mais numa série que se propõe a falar sobre sex education. Ela abre uma lupa maior ainda e é uma série que, honestamente, eu vou sentir muita falta. Eu acho que eles podiam até ter aproveitado essa quarta temporada para trazer, de repente, uma outra geração, sabe? Porque eu sinto que a série, ela amadureceu. Ela também aproveitou esses 2 anos para trazer coisas que ela mesma estava negligenciando e que aqui eles fazem com primor. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando para a quarta temporada de Sex Education? E se você já assistiu, o que você achou? Vamos discutir muito mais, porque eu acho que tem arcos preciosíssimos aqui nessa quarta temporada, personagens novos, cativantes e personagens antigos muito bem desenvolvidos também. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!